Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o missionário Jaci Rodrigues. Estou trazendo hoje uma palavra sobre o tema a necessidade do arrependimento. Quero começar lendo a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 25, onde está escrito: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Deus não nega arrependimento para ninguém, mas é necessário que cada um admita o seu erro. E o arrependimento é uma mudança sincera e completa de mente, de disposição com relação ao pecado, e também desenvolve um senso de culpa e de compreensão da misericórdia de Deus nas nossas vidas, ao mesmo tempo que nós procuramos voluntariamente nos afastar do pecado. Queremos começar falando sobre os três aspectos importantes, no arrependimento. O arrependimento envolve três aspectos ou elementos, que são o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo. No elemento intelectual, há uma mudança de ideia. Essa mudança de ideia ocorre em relação ao pecado. O pecado passa a ser conhecido como uma culpa pessoal. Nós encontramos esse exemplo no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, no versículo 13, que diz em que o rei Davi toma conhecimento de ter pecado contra Deus através da mensagem do profeta Natã, que foi notificá-lo sobre o pecado de adultério que ele tinha cometido e também a sua culpa na morte de Urias, que era marido de Batseba, com a qual o rei Davi havia se envolvido intimamente. Então ele diz: pequei contra o Senhor, porque todo pecado, na verdade, é contra Deus, é contra a santidade de Deus. E o Salmo 51, que foi escrito também pelo rei Davi, fala sobre esse evento, esse pecado. No capítulo Salmo 51, no verso 3, diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Então o conhecimento do pecado, nossas ações, entram no nosso intelecto, na nossa mente, e aí nós começamos a reagir. Nesse elemento intelectual, há uma mudança de ideia em relação a Deus. Nós começamos a entender que Deus está certo no seu julgamento e que ele exige retidão. No Salmo 51, no verso 4, o rei Davi diz: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. O arrependimento também é concordar que Deus está certo no seu julgamento e até na punição que esse pecado exige. Nós temos no Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, no versículo 10, que diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É como se Deus dissesse: você é um pecador, e você dissesse: não, eu não peco. Então, fazendo isso, nós estamos dizendo que Deus está mentindo quando ele diz que nós pecamos. Uma mudança de ideia também em relação ao próprio eu. Nós reconhecemos o nosso eu como manchado. Aquele pecado afetou a nossa vida, nos manchou e, de uma certa forma, nos deixou desamparados. Aqui nós encontramos também no Salmo 51, no verso 7, e o rei Davi diz: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O esopo era uma planta conhecida na Escritura. A primeira vez que aparece ela em Êxodo, quando na 10ª praga Deus mandou que colocasse esopo, pegasse esopo, molhasse no sangue do sacrifício dos animais, e passasse na viga e nas ombreiras das portas, e formava então uma cruz de sangue. E no momento em que o anjo da morte, que estava representando a Deus, fosse
exercer juízo sobre o Egito à meia-noite, nos lugares, nas casas em que não houvesse a marca do sangue, que era uma forma de cruz, ele mataria o primogênito daquela casa, não só dos seres humanos, mas também dos animais. Então, quando ele observasse aquela marca de sangue, ele passaria por cima, então não mataria alguém daquela família. Portanto, é a primeira vez que aparece essa palavra sopo. Depois aparece em outros lugares, no Levítico, também Salomão fala sobre o isopo. No Novo Testamento nós temos João capítulo 19, no verso 29, Jesus está crucificado já, e diz o texto, sabendo Jesus que todas as coisas estavam consumadas, disse: tenho sede. Um soldado foi lá, pegou um pouco de vinagre, colocou numa esponja e no ensopo e aproximou da boca do Senhor Jesus. Ele provou o vinagre e disse: está consumado. Então, o isopo é uma planta que representa, simboliza pureza, purificação, cura, e assim aparece aqui com o rei Davi dizendo: lava-me, purifica-me com isopo. Bom, o segundo elemento que nós encontramos em relação ao arrependimento é o elemento emocional. É uma mudança de sentimento. É o momento em que nós pensamos naquela atitude que nós tomamos, naquela ação que nós tomamos, e passamos a mudar o nosso pensamento em relação à nossa prática. É o termo grego metanoia, né, que significa também mudança de convicção. A pessoa fica triste com aquela atitude tomada, traz uma tristeza pelo pecado e o anseio pelo perdão. No Salmos 51, no versos 1 e 2, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, nesse elemento emocional, é muito importante que muda o nosso sentimento em relação ao pecado. O terceiro elemento que nós encontramos, o terceiro aspecto do arrependimento, é sobre o elemento volitivo, que envolve a nossa vontade. É uma mudança de vontade e de disposição íntima em relação ao pecado. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 21, no verso 28 e 29, Jesus falando sobre a parábola dos dois filhos. Ele diz: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Hoje seria empresa, né? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E ele, respondendo, disse: eu vou. E não foi. Então Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Por quê? Porque aquilo ficou na sua mente. Ele deve ter raciocinado e pensado: meu pai não merece isso, eu não deveria fazer isso. Eu vou sim, vou trabalhar na sua vinha, na sua empresa, vou fazer a sua vontade. Portanto, envolve vontade, envolve a nossa mudança de ideia em relação à culpa pessoal, em relação ao próprio Deus, que ele não merece os nossos erros, né? Não merece ser tratado dessa forma, com negligência, e envolve também a nossa vontade. Bom, nós temos alguns exemplos de arrependimento no Antigo Testamento, na Bíblia. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Na mensagem dos profetas, nós temos aqui Jeremias capítulo 8, no verso 6, que diz assim: eu escutei e ouvi. Deus falando aqui através do profeta Jeremias. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha.
O cavalo não tem raciocínio, ele não tem como avaliar as suas atitudes. Mas nós não podemos agir como os animais, nós temos que avaliar as nossas atitudes. Nós encontramos também no Novo Testamento a mensagem de arrependimento. O primeiro pregador do Novo Testamento, João Batista, encontramos em Mateus capítulo 3, nos versos 1 e 2, e dizendo: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há uma relação entre o arrependimento e o reino de Deus, o reino dos céus. Porque Jesus já tinha chegado. Jesus era um pouco mais novo, humanamente falando, um pouco mais novo que João Batista, apenas 6 meses. E agora, o Senhor Jesus, que é o rei, que é o rei, ele não poderia reinar sobre um povo rebelde, um povo pecador. Por isso que era necessário arrepender dos seus pecados para poder entrar nesse reino. Nós temos o segundo pregador do Novo Testamento, que é o próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, no verso 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Temos também Marcos capítulo 1, no verso 14 e 15, que diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Há necessidade de arrependimento para entrarmos no reino de Deus, porque não tem pecado no reino de Deus. Não tem pecado. E todos nós somos pecadores, então precisamos nos converter, nos arrepender, se nós quisermos entrar nesse reino. E Deus está dando oportunidade. Aqui é oferecido o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Deus está oferecendo o reino de Deus, não somente aos israelitas que tinham rejeitado a Deus, pedindo um rei, mas também a todos nós que estamos tendo a oportunidade de aceitar essa proposta de Deus, essa bênção, esse reino, para entrarmos nele, mas dependemos do arrependimento. Nós temos também o arrependimento como tema da mensagem dos 12 apóstolos. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Marcos capítulo 6, no verso 12. E essa mensagem de arrependimento ainda continua, não mudou. Nós precisamos pregar o arrependimento, as pessoas precisam ouvir, entender e praticar o arrependimento para poder entrar no reino de Deus. Nós temos também a mensagem do apóstolo São Pedro, com o mesmo tema, arrependimento, em Atos capítulo 2, no verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus significa na sua autoridade, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Também, na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o caminho da salvação está aberto, e o caminho da salvação é a cruz, e nós precisamos nos arrepender para entrarmos no reino de Deus. A mensagem do apóstolo Paulo também era sobre arrependimento. Em Atos capítulo 26, no verso 20, nos diz: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, o arrependimento está presente nas mensagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, começar por João Batista. A primeira coisa que Jesus falou na sua pregação foi: arrependei-vos. E nós não podemos falar
diferente. O verdadeiro arrependimento é produzido pela palavra de Deus, pois nela está tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação e a nossa redenção. Está tudo na palavra de Deus. Nós temos em Lucas, no capítulo 16, no verso 30 e 31, que diz: E disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui Jesus falou sobre aquela história do rico e Lázaro. O Lázaro morreu, foi para o paraíso, o rico morreu e foi para o Hades, e eles lá enxergavam um ao outro. Então o rico estava sendo atormentado nas chamas, e ele dizia: Pai Abraão, permita que eu volte, vá lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, e vou dizer a eles que não venham para cá. E Abraão disse: olha, tem os profetas aí, tem Moisés e tem os profetas lá, quer dizer, Moisés representando a lei, e tem os profetas, eles que ouçam os pregadores que estão lá. Eles: não, mas se alguém daqui do mundo além voltar para lá e pregar, eles vão acreditar. Aí Abraão diz: não, se eles não creem na pregação dos pregadores, na palavra de Deus que está sendo pregada, vão acreditar que um morto ressuscitou. Foi a mesma coisa que aconteceu depois dessa ministração de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro. E mesmo as pessoas vendo que Lázaro tinha sido ressuscitado, os fariseus ainda planejaram matar ao Senhor Jesus. Então não significa, não ajudou em nada em termos aqueles homens incrédulos. A palavra de Deus tem todas as informações necessárias para a nossa salvação, nosso perdão e a nossa relação com Deus. E o verdadeiro arrependimento é dado através do Espírito Santo. Nós temos em João, Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o arrependimento sincero nós encontramos na palavra de Deus e também pela ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos convence do pecado. Basta nós darmos oportunidade para que o Espírito Santo nos convença e possamos dar também atenção à palavra de Deus. Para concluir, nenhum pecado é pequeno demais que não necessite do perdão de Deus, e nenhum pecado é grande demais que Deus não possa perdoar. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.